O tema no mês de janeiro, início do mês de fevereiro, será vivendo os propósitos de Deus. Vivendo os propósitos de Deus. Hoje, nós vamos pensar sobre o tema, como minha vida pode ser dirigida pelos propósitos de Deus, ou uma vida dirigida pelos propósitos de Deus. De onde surgiu a ideia de uma igreja dirigida por propósitos, ou uma vida dirigida por propósitos? Com certeza, quando nós falamos em uma vida dirigida por propósitos, significa que nós estamos vivendo os princípios básicos da palavra de Deus no nosso dia a dia. E a partir da palavra de Deus, nós extraímos como nós devemos viver cada momento da nossa vida, maiormente em 2024. Eu não sei se você já começou a fazer planos para 2024. Eu tenho estado aí trabalhando exaustivamente num planejamento para a nossa igreja. E os ministérios farão a mesma coisa brevemente. O planejamento para 2024, 2025, 2026. Planejar e observar os propósitos de Deus não é uma criação muito humana, é uma forma dinâmica de nós descrevermos e participarmos no agir de Deus, na nossa história, na história da nossa família. Quando a gente pensa em propósitos, nós vamos observar que Deus, lá no livro de Atos, no capítulo 2, versículos 38 a 47, ele traz, de uma forma sintética, como Deus nos vê e o que Ele anseia, o que Ele deseja da nossa vida, no nosso dia a dia. Então, esse texto, ele retrata exatamente como nós devemos viver o nosso dia a dia. E como nós, olhando para o Senhor Jesus, vivendo na dimensão da graça de Deus, podemos ser um instrumento de paz no nosso dia a dia. Nós vamos ver aqui 5 propósitos que devem nortear a nossa vida. A primeira desses propósitos, é discipulado. Você já parou para pensar que você é um discípulo de Jesus e que diariamente Ele dirige os teus passos e que você precisa a cada dia estar enchendo o seu coração com a graça de Deus? Primeiro, lendo a palavra do Senhor. Eu não sei se você tem observado, mas no grupo da nossa igreja tem sido publicado o texto bíblico de João. Começaremos a leitura de João, pelo menos um capítulo por dia. Não precisa ler 5 capítulos, leia um e medite sobre ele. Procure ler a palavra de Deus. Lá no texto que nós lemos, diz assim: e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Quando nós falamos em perseverar, estamos falando em conhecer como Deus nos criou, como Deus nos fortalece, como nós podemos entender a vontade de Deus a par e passo na nossa própria vida. Como nós podemos pensar no trabalho, pensar na família, pensar no nosso presente e futuro, olhando para Deus e pedindo a Ele que Ele dê o direcionamento. A palavra diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Você crê na oração? Acredita na oração? Acredita no poder da oração? E você tem direcionado para Deus as suas necessidades básicas do seu dia a dia? Sabe, eu fui criado no lar onde minha mãe periodicamente Senhor, nós procurávamos a cada dia cultivar
no nosso coração a nossa dependência de Deus. A palavra de Deus fala em oração. Sabe, orar é muito importante. Derramar a nossa alma para Deus e fazê-lo de forma, muitas vezes, comunitária, um com o outro, abrindo o coração diante de Deus, nos leva a compreender a vontade de Deus para a nossa vida, para a vida dos nossos filhos, para a vida dos nossos netos, para a vida daqueles que nós amamos. E quando nós abrimos o nosso coração, Paizinho lá do céu, ele referindo esse culto, há mais ou menos 2 anos atrás, na casa dos pais do meu querido Fábio, e a sua mãe, ela me disse com alegria, eu aprendi a orar, e eu orei essa semana por este assunto, e Deus resolveu. Eu estou muito feliz, porque Ele ouviu a minha oração. Você tem percebido que Deus ouve a sua oração, não importa quão singular, quão singela, quão simples seja a sua palavra, Deus, Ele ouve e Ele responde, porque Ele é Pai, e é Pai de amor. Discipulado significa que eu me permito ser orientado cada momento, para que eu possa caminhar conhecendo a vontade de Deus, seguindo a sua vontade ao longo da minha vida. Deus deseja que nós sejamos discípulos e que nós discipulemos pessoas que estão começando na sua caminhada espiritual. Escola Bíblica Dominical, eu não vou nem perguntar quantos de vocês estiveram hoje de manhã na Escola Bíblica Dominical, mas é uma bênção para a vida. Ouvir a palavra, estudar a palavra, vivenciar a palavra, entendê-la no nosso dia a dia, é tão gostoso. Então, discipulado é uma área da nossa vida. Eu tenho que levantar de manhã e pensar assim, eu sou discípulo de Jesus, e eu quero conhecer cada vez mais o meu mestre, e eu quero me encher da sua graça, e eu quero viver o meu dia sabendo que Ele estará comigo em cada momento, pois Ele diz, eis que eu estou convosco, todos os momentos. Jesus está conosco, e é interessante que eles se juntavam, havia uma coinonia cristã, dividiam o pão, e havia também prodígios e sinais que eram feitos. Uma coisa maravilhosa quando o povo de Deus aprende a orar e ora, e derrama sua alma diante de Deus. Nós vivemos hoje no mundo racional, no mundo materialista, onde as pessoas se apegam às coisas e não olham para a graça daquele que tudo nos dá, que é Jesus. E nós precisamos olhar para Jesus. A segunda ideia é a comunhão. Diz a palavra, e todos estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuíam o produto entre todos, à medida que ninguém passava necessidade. Por que isso estava acontecendo? Havia uma grande perseguição. E é interessante que aqueles que se declaravam cristãos, eles eram ou levados para o Coliseu para morrer, ou eram expulsos, e é interessante que na casa deles era jogado sal, como uma forma de dizer, esses jamais estarão de acordo com a vontade do Estado, tá? Era uma maldição colocada sobre aquela família. Então, entre os crentes que foram entendendo o Evangelho, havia uma necessidade de ajudar aqueles que estavam sofrendo a perseguição e que não tinham nem mesmo aquilo para comer. Nós temos na nossa igreja o departamento de assistência social que procura socorrer algumas famílias. Serviço cristão. Diz a palavra, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Para partir o pão, alguém tem que preparar, não tem? Vocês passaram pelo Natal, Ano Novo, reuniram seus familiares, com certeza comeram as melhores coisas, o que podiam e o que não podiam, né? Mas alguém esteve preparando. Alguém se desgastou na cozinha, com certeza. Teve mãos habilidosas que com muito carinho prepararam as refeições. Serviço. Quando a palavra de Deus fala
em partir o pão significa justamente estar à disposição do Senhor para trabalhar, para realizar alguma obra dentro dos propósitos de Deus para a sua igreja, para a nossa vida. Em alguma área, estar disposto a fazer alguma coisa. Ali diz, tomavam refeições com alegria, singularidade de coração, adoração, louvando a Deus e contando com simpatia todo o povo. Como que as pessoas olham para nós e nos veem? Cair na simpatia. Eu já falei aqui de um amigo em Campinas, um médico, que era vice-moderador da minha igreja ali em Campinas, que ele caiu na simpatia do povo. Ele se envolveu no trabalho médico de lar em lar. E ele passava 8, 10 horas por dia visitando os lares por 3 prefeituras. Um dia numa, outro dia em outra, outro dia em outra. E fazia uma fila enorme dos que queriam se consultar com aquele médico. E quando ele aposentou-se, foi a maior festa. Não porque ele estava se aposentando, mas porque as pessoas aprenderam a amá-lo. Porque ao cuidar das pessoas, ele levava Jesus para o coração delas. E as pessoas se enchiam da vontade de que aquele médico estivesse participando da vida delas. Adorar a Deus, além de cantar hinetos, além de cantar hinos, além de nos envolvermos no cântico congregacional ou no cântico de casa, é viver o Evangelho. Isso é adoração. A adoração começa quando eu levanto de manhã e se estende por todo o meu dia. E quando eu chego no final do dia, eu digo, Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor esteve comigo. E eu pude senti-lo a cada momento. Eu o vi dirigindo os meus passos, eu o vi dirigindo os meus negócios. Eu vi que o Senhor tem ouvidos abertos à voz do meu coração. E eu sei que o Senhor tem atendido aquilo que suplica a minha alma, pelos que eu amo, por aqueles que estão ao meu redor, pelos meus filhos, pelos meus netos, o Senhor tem ouvido. Isso é adoração. É estar com a alma, com o ser, com a vida depositada no altar do Senhor. Mas por último, o evangelismo. Diz a palavra, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Que coisa linda. Quando eu assumi o ministério na Igreja Batista Nova Jerusalém, em Campinas, aquela igreja tinha em torno de 37, 40 membros. Desses 37, 40 membros, mais de 30 eram mulheres e alguns poucos homens. Eram mulheres cujos maridos ainda não eram crentes. Eu lancei um desafio àquela igreja. Vamos ganhar os maridos para Jesus? Quando eu deixei, nós tínhamos 90 casais na igreja. Anos depois, 12 anos depois. E mais da metade dos maridos se tornaram crentes no Senhor Jesus. Pelo testemunho de suas esposas. A coisa maravilhosa que pode acontecer na nossa vida é nós estarmos vivendo o Evangelho e levando aqueles que nós amamos, aqueles que cruzam o nosso caminho no dia a dia, a conhecerem o amor de Deus em seus corações. É a coisa mais linda que pode acontecer. Jesus nos deixou um grande mandamento e uma grande comissão. O grande mandamento está lá em Mateus 22, 37 a 40, e diz assim, Jesus respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a este. Ame o seu próximo como você gostaria de ser amado. Assim como você ama a si mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e o profeta. Esse é o grande mandamento. Mas há uma grande comissão onde Deus ele fala para mim que eu preciso participar da obra que seu Filho Jesus
começou e continua realizando ao longo dos séculos. Lá em Mateus 28, 19 e 20 diz assim: portanto, ide, ou portanto, vão, façam discípulos em todos os lugares onde vocês estiverem, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu lhes tenho mandado. Como é difícil. Como é difícil, às vezes, nós vivermos essa grande comissão. E é interessante que também nesse grande mandamento, nessa grande comissão, nós encontramos 5 coisas importantes. Adoração. Eu preciso adorar apenas ao Senhor. Adorarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Serviço. Eu preciso amar o meu próximo como a mim mesmo. Missões. Eu preciso ir. Eu preciso testemunhar no meu dia a dia. Comunhão. Eu preciso levar aqueles que conhecem o amor de Deus e o aceitam no seu coração, a dar o testemunho através do batismo. Discipulado. Eu preciso ensinar e ser ensinado, levando as pessoas a compreender e a obedecer à vontade de Deus. Então, há 5 aqui propósitos, tá? Nós podemos ter uma visão que a gente chama visão omnidirecional. Adoração, amarás ao Senhor teu Deus. Evangelismo, ir e levar através do testemunho. Serviço, amar o nosso próximo. Discipulado, ensiná-lo a compreender o amor de Deus. E comunhão, o batismo, testemunho. Quando você recebe a Jesus como seu Salvador pessoal, quando você abre o seu coração para entender o Evangelho de Cristo, é como se você fosse um bebezinho recém-nascido. Você já viu alguém dar para um bebezinho recém-nascido um pedaço de pão? Pão com queijinho gostoso para o bebê? Será que você já tentou fazer isso? Eu tenho um colega que a esposa precisou viajar e aí ele ficou desesperado porque ele não sabia fazer mamadeira e teve que aprender. Chegou uma hora que a criança estava chorando, ele disse: agora o que eu faço? Um dia ele me ligou dizendo: Nilson, você que tem uma do tamanho da minha, me explica como é que você faz. Porque a esposa tá numa viagem de trabalho e eu estou perdido aqui em casa, não sei como fazer o bebê parar de chorar. Sabe o que acontece? Crente novo é como um bebê. Ele começa com o leitinho espiritual e vai crescendo, vai entendendo, até que começa a compreender as coisas mais difíceis da palavra de Deus. E nós temos que entender isto. A importância da nossa vida ser dirigida pelo propósito. O ponto de partida da nossa vida é sempre uma questão que eu tenho que responder. Por que é que eu existo? Ou por que nós existimos como igreja? Por que nós estamos aqui? Porque ao longo de 1 ou 2 anos? Quem me responde? 42 anos. Nós estaremos completando 42 esse ano? 41 anos. Alguns batalharam, outros compraram terreno, outros construíram, outros reformaram, outros deram vida, deram tempo, deram dedicação. Porque a igreja somos nós. A igreja pertence àquele que é o nosso Senhor, que é Jesus. E nós o amamos, e nós vivenciamos isso. Então, por que eu existo? Eu existo para vivenciar o amor de Deus ao longo de toda a minha vida, seja na minha casa, seja no meu trabalho, seja na escola que eu estudo, seja no geral da minha família, seja aqui na igreja. A razão de eu existir é para viver o propósito de Deus para a minha vida, porque eu sei que a qualquer momento eu poderei estar na sua presença. E eu preciso resgatar essa visão para a minha vida.
Essa visão tem que ser muito clara no meu coração. Eu existo para que Deus tenha domínio sobre a minha vida, para que o Espírito Santo trabalhe o meu coração, para que eu tenha visão da obra de Cristo a ser realizada entre os corações, através do meu testemunho pessoal. Através do meu dia a dia, eu preciso entender isso, eu preciso vivenciar isso o quanto antes. E muitas vezes eu tenho que pedir: Senhor, revitaliza a minha alma, revitaliza o meu coração, revitaliza a minha vida. Senhor, olha para mim e vê onde é que eu estou errando e sonda-me, Senhor, para que eu possa caminhar de acordo com a Tua vontade. Quando a vida da minha igreja está no altar do Senhor, Deus faz milagres, Deus realiza a sua obra, e os propósitos eternos são realizados em nós. Conhecer o seu propósito ajuda-me a estabelecer prioridades. Não há nada mais poderoso que uma vida direcionada, isto é, que tem propósito. Pergunto para você: quantas vezes você com sua esposa fez o plano de comprar um imóvel, trocar um carro, direcionar um passeio, fazer uma viagem de férias? São propósitos que você tem no seu coração. Mas onde quer que você esteja, seja aqui, seja acolá, seja em viagem, há um Deus que está presente no seu coração, e nada passa desapercebido aos seus olhos. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele difundiu o cristianismo olhando para o Império Romano, depois que uma igreja abriu o seu coração para entender a vontade de Deus, e enviou não apenas Paulo, mas também, quem foi o outro? Barnabé, exatamente, Barnabé, que falou baixinho, e eu não ouvi, o barulho aqui é grande. E Paulo e Barnabé foram encaminhados. Sabe, por isso que Paulo, escrevendo aos Filipenses 3,13, diz assim: irmãos, quanto a mim, eu não julgo que haja alcançado. Opa! Pastor, você está com 67 anos já, não está na hora de pendurar a chuteira? Será que está na hora? Eu não sei qual a tua idade. Você pode ter 40, você pode ter 50, você pode ter 60, você pode ter 30, você pode ter 18 anos. Não importa o estágio da sua vida, há um Deus que a cada momento está direcionando o seu viver, porque Ele te ama. Por isso que Paulo diz: quanto a mim, eu não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo da perfeita vocação em Deus, em Cristo Jesus. Porque existimos como crentes. Presta atenção aqui, tá? Porque eu existo como crente. Eu existo para alcançar vidas. Evangelismo. Incentivá-las a um relacionamento pessoal com Deus. E ensiná-las a serem discípulos, discipulado, a adorarem ao Senhor verdadeiramente, adoração, a uni-las umas às outras na família de Deus, comunhão, na família entre cristãos, no serviço do Rei Jesus, serviço. Eu existo porque Deus, Ele tem um propósito para a minha vida, e Ele deseja me usar a cada momento. Então, o segredo para a minha vida espiritual, para a vida da minha igreja, é a participação efetiva, estabelecendo projetos, onde eu estaria inserido, planejando todas as minhas atividades, as atividades da minha igreja, nos seus pequenos detalhes. Deve estar sempre dentro dessas 5 ideias. Eu existo para adorar a Deus. Eu existo para testemunhar através das minhas atitudes. Eu existo para servir ao próximo com amor. Eu existo para ensinar a família e os amigos a seguirem os passos de Jesus. Eu existo para levar pessoas a confiar em Jesus e a se unirem à família de Deus. Há uma coisa que precisa existir, se chama sinergia. O que é isso?
Você já parou para sentar alguma vez com seus filhos para definir, ou com a sua esposa, só os dois, para definir o seu orçamento doméstico? Você sabe, olha, eu ganho X, você ganha Y, e quando nós somamos nossas receitas, nós as aplicamos para o serviço do Senhor. Isso é sinergia, porque eu somo a minha vida, a vida dela, a vida dos meus filhos, e eu faço projeto para o meu viver, para a minha família. Quando eu faço isso, eu libero o poder dela, o meu poder pessoal, e juntos nós planejamos nosso presente e o nosso futuro. Quando nós aplicamos isso para a nossa igreja, é quando nós nos esforçamos como igreja. Alguns adorando ao Senhor aqui, outros participando nos núcleos de estudo bíblico, outros estando ali na entrada, sorrindo e recebendo as pessoas, outros trabalhando na pregação, outros trabalhando na construção de salas, na reforma de salas, outros fazendo a manutenção do templo. Olha para o chão, está limpinho. Alguém precisou limpar. Alguém precisou trabalhar. Nós somos uma família. Cada um de nós participa na sua área. E nós crescemos pelo envolvimento pessoal na nossa igreja, na nossa vida e na nossa própria família. Sinergia significa cooperação. Simultaneamente, o meu serviço soma-se ao dele, a minha vida soma-se à dela, as nossas vidas somam-se às vidas dos nossos filhos, as nossas vidas, as vidas dos nossos filhos somam-se às vidas dos nossos netos. E juntos nós vivemos numa cooperação, numa colaboração, sentindo a graça de Deus envolver a nossa vida e responder de acordo com as nossas necessidades. Por isso que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 10, 17, ele diz assim: porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Daqui a pouco a gente vai celebrar a ceia e comeremos um pedacinho do pão. Quando a igreja, a partir da nossa própria vida, parte para um sentimento semelhante, sabe o que acontece? Quando nós olhamos lá para o livro de Atos, e vocês ouvirão 40 e poucas mensagens de Atos ao longo desse ano. Nós vamos esmiuçar o agir de Deus na igreja primitiva e trazer isso para a nossa vida. Você olha, a igreja primitiva começou com quantos? 12. Depois haviam 70 foram enviados. Depois 120 foram enviados, depois 3.000 foram batizados no Pentecostes. Ou seja, quando a palavra de Deus enche os nossos corações, Deus vai pelo nosso testemunho, multiplicando graça nos corações. Planejamento estratégico. Para planejar é preciso aprender a escutar, discernir, assumir, planejar, agir. Eu sei que talvez você faça isso no seu dia a dia, no seu lar. É gostoso? Eu tenho que aprender a escutar. Eu tenho que aprender a discernir o que é melhor. Eu tenho que aprender a assumir o meu papel naquilo que eu estou planejando. Eu preciso planejar e executar ao longo da minha vida aquilo que eu planejei. Mas sob a palavra de Deus. É interessante que Jesus, ele disse, e ele nos coloca num nível dizendo assim: os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, eu vim chamar os pecadores, pecadores igual a mim. E Paulo diz: eu sou o mais miserável dos pecadores, diz o apóstolo Paulo, mas eu me coloco diante da presença de Deus. Eu tenho que aprender a construir pontes, aproveitando os momentos para desenvolver comunhão na minha casa, comunhão na minha igreja, aproveitando aquele momento que eu tenho para que seja um momento de qualidade, momento de alegria. Será impossível se nós não entendermos que a igreja somos nós. Estou concluindo. Nosso propósito é ser uma igreja que seja bíblica, ou melhor, é ser uma vida que seja bíblica, contemporânea, participativa, generosa, acolhedora,
vivendo o Evangelho de Cristo como família, muitas vezes carregando uns aos outros a cruz, participando, empatizando, vivenciando as necessidades como igreja. Quero concluir, e a última reflexão desta noite. Você já parou para pensar que a sua igreja tem o tamanho da sua visão em relação aos propósitos de Deus para a sua vida? Nossa igreja tem o tamanho da minha visão, da sua visão, pois somos a soma daqueles que amam, creem e vivenciam o Evangelho de Jesus. Na semana que vem nós estaremos pensando sobre o tema participando da família de Deus. Será o tema de domingo que vem.